Pode começar. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar com a prece, então peço que todos fechem os olhos e que possam mentalizar Jesus, a espiritualidade amiga, e que possamos pedir para que sejamos abençoados neste domingo e que o gentil seja inspirado pela espiritualidade maior e que possamos ter o maior entendimento de tudo que ele nos dirá. Que assim seja. Bom dia a todos. É com muita alegria que estamos aqui novamente, né, para mais esse estudo em conjunto, a importância de compartilharmos o nosso entendimento sobre os assuntos e assim avançar estruturando cada vez mais a nossa mente, o nosso cérebro, nesse caminho de evolução. Esse tema de hoje é bem legal, é bem interessante. Eu vou fazer o compartilhamento aqui das imagens e daí a gente já inicia porque necessariamente, como acontece em todos os temas, se buscarmos um aprofundamento dele, a gente passa o dia inteiro estudando e não chega numa conclusão, né? E então a gente tem que procurar analisar o que é mais importante e o que a gente já consegue assimilar deles, para assim, pouco a pouco, ir avançando e aprofundando nos temas. E esse tema instinto e inteligência, ele é assim. Se você analisar e fizer a simples leitura do Livro dos Espíritos a respeito dele, é simples, é fácil. Mas quando você começa a pensar a respeito, quando você começa a aprofundar no tema, você observa que ele está ramificado com outros assuntos e acaba por se tornar de extrema importância o seu aprofundamento para que a gente possa entender algo mais sobre nós mesmos. E o objetivo maior desse estudo hoje, vejam, e portanto, é trabalhar as nossas emoções, trabalhar os nossos impulsos, baseado no conhecimento de nós mesmos, nesse processo de evolução. O René Descartes nos trouxe penso, logo existo, que representa a constatação feita pela ciência da nossa existência no mundo, mas a existência material. Avançando no nosso entendimento, avançando, crescendo em conhecimento, a gente observa que a simples constatação da nossa existência material no mundo não resolve para todos nós dilemas internos, questões que ficam sem solução se baseadas apenas na ciência da matéria. E a gente passa a compreender que existe alguma coisa além da matéria. E a própria ciência já busca explicações para essa questão. Então eu posso imaginar, penso, logo existo, isso traz a constatação da minha existência. Mas por onde eu penso? É pelo cérebro, limitado ao físico, ou é algo mais? Porque existem questões que, como disse, o simples pensamento físico não resolve. Eu existo, como a ciência disse, apenas no corpo ou fora dele. O instinto e a inteligência,
elas onde estão, onde residem? No corpo e, portanto, apenas no nosso cérebro, na mente, que é a nossa psique, ou no espírito, que é o ser imortal, que se utiliza da mente e do corpo para avançar no seu processo de evolução? São questões que nos levam a refletir sobre nós mesmos. Questões que, no momento em que as enfrentamos, avançamos no nosso conhecimento sobre nós mesmos. E esse é o processo de evolução. Iniciamos entendendo que somos matéria. Hoje, já não contentes, avançamos e sabemos que somos espírito. Mas estamos ainda muito lento no conhecimento do que se refere ao espírito. A própria mente humana ainda é para todos nós uma grande incógnita, porque a psicologia, avançando no estudo do nosso pensamento, começa agora a identificar as respostas às nossas questões de sempre. Não está passando aqui, ó. Só um minutinho. Aí, foi. Deu uma travadinha no computador. Prosseguindo, eu busquei na internet algum conceito que nos ajudasse nesse começo. O instinto, ele é conceituado como um tipo de inteligência no seu grau mais primitivo, que guia o homem e os animais que possuem um grau mais elevado em sua trajetória pela vida, nas suas ações, visando justamente a preservação do ser. Os instintos são adquiridos nas experiências vividas, no confronto com determinadas situações e nas respostas a elas, e então herdados pelas gerações posteriores. Elas se manifestam nos homens, na maior parte das vezes, através das reações a certas emoções. Vendo esse conceito, que, como eu disse, está num site que necessariamente não é espírita, mas esse conceito se encaixa perfeitamente no nosso estudo espírita a respeito do tema, porque ele traz que o instinto é um certo tipo de inteligência, e veremos que os espíritos falam a mesma coisa, evidentemente no seu grau mais primitivo, que é aquela inteligência inicial que guia o homem através da sua trajetória. São as mãos seguras que apoiam a criança que ainda aprende a caminhar. Ele menciona também que esse instinto visa a preservação do ser. Enquanto o ser não consegue o necessário à sua preservação, esse instinto age em seu favor. E olhe que interessante, instintos são adquiridos nas experiências vividas. Isso nos faz pensar se o instinto é algo que nos é imposto ou se é algo que é adquirido. E é uma reação a certas emoções. Nós veremos hoje vamos destrinchar esse conceito mais para frente. Mas fica já a ideia, o instinto, ele é um produto do nosso cérebro, quer dizer, é algo da nossa matéria, porque necessariamente o instinto busca proteger a matéria, né? Ele busca preservar o corpo vivo, ou ele é do princípio espiritual. Quanto à inteligência, ela significa mais ou menos o termo, né, entre e escolha, mostrando assim que a inteligência é a capacidade que o homem tem de optar, de escolher diante de várias situações.
é a capacidade de fazer deduções a partir de relações e correlações. Vemos que a inteligência depende de estruturas mentais mais complexas. Ela depende de termos exatamente algo para fazer essa relação, algo para fazer essa correlação. Né? E quanto mais estruturado a nossa mente, o nosso cérebro, mais a inteligência se manifesta. Quanto menos estruturado, mais rude, menos inteligência. E o cérebro, ele é um órgão, ele age por meio de interligações próprias nas funções de receptor, quer dizer, ele recebe os dados, coordenador, coordena, processador dos estímulos das experiências que vêm através do sistema nervoso. O cérebro é o órgão necessário a captar o externo, trazendo para a nossa intimidade, onde essas estruturas mentais são criadas. E fica também a questão se é a inteligência mero produto do nosso cérebro ou se a inteligência é do nosso espírito. Aquela questão, ela está no corpo, ela está na mente ou ela está no espírito? Quando os espíritos falam a respeito do espírito, ele fala que o espírito é o ser inteligente da criação. Eles mencionam que a inteligência, ela não é necessariamente o espírito, mas a inteligência é o produto principal do espírito. E que necessariamente estão tão ligados que a gente pode usar como sinônimo espírito e inteligência. Parece que a gente já pode matar uma charada, portanto, né? A inteligência reside no espírito imortal. Mas e o caminho para a construção dessa inteligência? Como se dá essa estruturação no ser imortal? É lógico, gente, que como eu falei de início, se a gente for aprofundar, a coisa vai longe, porque a gente teria que adentrar estudos, né, que precisam de muito mais calma, reflexão, para a gente entender passo a passo e assim compreender o todo. Avançando um pouco no estudo do assunto trazido pelos Espíritos no Livro dos Espíritos, a partir da questão 71, Kardec pergunta: a inteligência é atributo do princípio vital? Quando ele fala princípio vital, ele está querendo dizer aqui do princípio material, né? Da matéria. É um atributo da matéria. O espírito, quando reencarna, ele tem no princípio mental somente o corpo físico, ou ele tem também a inteligência? E os espíritos falam que não, porque as plantas vivem e não pensam, só tem vida orgânica. Quer dizer, a matéria, ela pode existir sem a inteligência. Elas são independentes. E Kardec, a partir do ensino dos espíritos, ele distingue assim: primeiro, nós temos os seres inanimados, que só têm matéria, eles não têm vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Um minério, por um exemplo, uma rocha. Segundo, nós temos os seres animados que não pensam. Eles têm vitalidade, portanto, o princípio vital, mas não têm inteligência. As nossas plantas, elas têm vitalidade, mas não têm inteligência. E em terceiro, os seres animados pensantes, que eles são formados de matéria, né, possuem vitalidade e, portanto, né, tem aqui o princípio vital, mas ele tem um princípio inteligente. Ele tem algo a mais que os demais, que é a inteligência em si. Kardec questiona qual a fonte da inteligência, e os espíritos falam: já o dissemos,
a inteligência universal. Aqui cria para nós uma questão a pensar, porque quando eles falam a inteligência universal, dá a impressão que o espírito pega, como Kardec refere a seguir, uma porção, né, de inteligência, como ele pega uma porção de princípio vital para reencarnar no mundo. Tanto que Kardec pergunta, olha, pode-se dizer, então, que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Porque dá a impressão que ele fala que a inteligência está fora, né? Isso não passa de simples comparação, todavia não é correta, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Quer dizer, o ser individual, ele é uma inteligência em evolução. O ser individual, ele é uma inteligência que se aprimora. Hoje nós somos inteligência, mas muito limitada ainda à questão material. Estamos avançando para uma inteligência emocional, avançando para uma inteligência espiritual, que nos trará situações e conclusões que a gente ainda não imagina. Mas ele menciona então que o ser individual é uma inteligência em evolução. Mas a gente não pode deixar de fazer uma comparação entre as questões 23 e 76 do Livro dos Espíritos. Porque na questão 23, o Kardec pergunta o que é espírito? E eles respondem, o princípio inteligente do universo. E na questão 76, Kardec pergunta, como podemos definir o espírito? E eles respondem, podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, que povoam o universo além do mundo material. Mas parecem ser duas questões tratando do mesmo assunto, mas não é. Na questão 23, Kardec utiliza espírito com E minúsculo. E na questão 76, ele menciona espírito com E maiúsculo. Na questão 76, Kardec se refere a essa inteligência aqui, o ser individual, por isso o E maiúsculo. Então, o espírito definido na questão 76 como ser inteligente da criação são as individualidades em evolução. Somos nós. Mas e a questão 23? Quando Kardec pergunta o que é espírito, e eles falam princípio inteligente do universo, com E minúsculo. Kardec mostra aqui, os espíritos mostram aqui, que nós temos o ser já bastante evoluído, que é o ser individual em evolução, aprimorando a sua inteligência, e nós temos uma massa, vou chamar dessa forma para a nossa compreensão, de energia, que é já uma energia inteligente, que já é uma energia mais evoluída. Então, nós teríamos uma sequência, a matéria densa, que é o fluido cósmico universal que aprendemos nos nossos estudos. Nós temos uma energia já mais evoluída, que é o espírito, e nós temos o ser individual em evolução. Eu sei que isso, num primeiro momento, parece complicado, mas eu vou tocar de novo nesse assunto mais para frente, tentando criar a imagem e tornar mais fácil entender. Mas vejam que a vida é muito complexa, a gente ainda não sabe nada da vida, né? E é por isso que eles nos falam da necessidade do estudo constante, e para algumas coisas eles nos falam,
sabe, não se preocupe com isso ainda, porque você não pode entender. Né? Aguarde que novos conhecimentos virão trazer mais luz. E esse é um ponto. Mas como tudo, a gente não pode deixar de lado porque não entende. Porque hoje, mesmo que o nosso entendimento seja meio equivocado, a gente tem que criar hipóteses. Nós temos que lançar à luz o nosso raciocínio sobre as questões que ainda não sabemos, porque senão a gente não avança. Né? E o próprio Kardec fez isso, porque toda essa questão da inteligência e do instinto, veremos que na Gênese ele tentou aprofundar um pouco mais a questão do instinto, trabalhando com hipóteses. Né? Então há necessidade, mesmo que equivocados, que a gente procure refletir a respeito. E Kardec ainda pergunta, o instinto independe da inteligência? Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que os seres provêm as suas necessidades. Aqui ele dá a entender que o instinto é uma inteligência mais rude. O instinto seria o primeiro passo, né, no caminho de uma aquisição mais complexa e mais elaborada. Podemos estabelecer uma linha de separação entre inteligência, instinto e inteligência? Precisar onde acaba uma e começa a outra? Não, porque muitas vezes se confundem. Isso vem em corroborar o entendimento anterior. A inteligência, ela é mera continuação da evolução da mente do homem. É o que dá a entender por essas respostas. Né? A gente não consegue distinguir nós mesmos onde está o instinto, onde está a inteligência. Mas a gente consegue distinguir os atos por nós praticados se decorrem do instinto ou se decorrem da inteligência. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre. Então, observem que o instinto parece ser uma conquista do ser em evolução. E a inteligência também é uma conquista do ser em evolução, que decorre de uma base anterior. O instinto é uma estrutura formada em nós que, uma vez formada, se mantém. E a inteligência se constrói em cima dele, baseado nele. Estruturas mentais mais complexas dependerão sempre de uma estrutura anterior. E é nisso que, desde o início da nossa evolução, estamos fazendo, afrontando as diversas situações da existência física, criando estruturas mentais. Na Gênese, Kardec fala, o instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Aqui parece que vai meio em contrário à ideia anterior, porque Kardec dá a entender que o instinto é uma força externa ao homem, que o instinto é essa força oculta que o leva a avançar enquanto ele não tem a condição de fazer por si mesmo. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhe é útil ou nocivo, que eles buscam, conforme a estação, climas mais propícios, que constrói, sem ensino prévio, com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos macios e abrigos para sua progênies, armadilhas para apanhar as presas de que se nutrem. Então vejam aqui de novo essa ideia. É algo externo ao ser em evolução que o avisa como ele tem que agir. E o avisa como ele tem que evitar o perigo para se conservar e prover as suas necessidades para não morrer. Kardec aqui inicia uma série de hipóteses
para explicar o instinto. Mas vejam que essas hipóteses são para explicar o instinto como força externa ao ser em evolução, né? Nesse primeiro, nem tanto. O instinto e a inteligência procederiam de um único princípio, uma inteligência rudimentar. Aqui, nós veríamos a explicação de Kardec, o ser em evolução, né? Começa, então, a sua caminhada evolutiva e é colocado um programa inicial dele, que é esse princípio, uma estrutura mental primordial. E a partir dela, né, e essa estrutura mental teria, né, os alertas do que é nocivo, do que é útil, enfim, do que ele precisa para a sua preservação. Então, o instinto e a inteligência procederiam desse único princípio, uma estrutura mental primordial. Ele também menciona que, numa outra hipótese, que o instinto, como essa força oculta que o defende, seria a ação benéfica dos espíritos protetores. Quer dizer, o ser, iniciando a sua caminhada evolutiva e sem condição ainda de se manter, teria espíritos protetores que o guiaria, que os conduziria no caminho de evolução até que ele tivesse a condição de agir por si mesmo. Mas aqui Kardec alerta com uma coisa e com bastante propriedade. Se considerássemos essa ideia, não haveria uma homogeneidade nas espécies, porque os espíritos protetores são individualidades, que mesmo ensinando a mesma coisa para os seres em evolução, poderíamos ter diferenças na espécie. E não é o que a gente percebe. No exemplo que é sempre dado do João de Barro. Há 300 anos atrás, ele construía o ninho, a casa dele, da mesma forma que hoje ele constrói. Parece ser um mapa, um programa perfeito, que não permite ele fazer diferente aquilo, né? E Kardec apenas alerta para essa questão. Com a incidência de espíritos protetores, poderíamos ter diferentes resultados dentro de uma mesma espécie. E uma outra hipótese que ele levanta, e os meus alunos devem saber que eu já falei a respeito disso, que é o que eu penso, né? O instinto é Deus. Quer dizer, Deus é aquele pai protetor que socorre e defende os seus filhos enquanto eles ainda não têm condição de agir sozinhos, tá? Mas eu penso, assim, que Deus é realmente essa estrutura primordial no ser. E como Jesus já falava no seu evangelho, Deus reside em nós. Então, a estrutura primordial nossa, do ser pensante em evolução, é Deus. E é exatamente por isso que na nossa estrutura primordial estão escritas as leis de Deus, né? Então, a gente tem como base inicial o próprio Deus que nos defende. É o Deus em nós, que Joana de Ângeles chama de self, que é o arquétipo primordial, conforme ela fala, e eu aqui estou chamando de estrutura mental primordial. Procurando avançar um pouco e criar as imagens necessárias a tudo isso que falamos, e espero que vocês estejam acompanhando, a gente fica sabendo, através das respostas dos espíritos, que há uma trindade universal, tendo Deus como ser supremo, o espírito e a matéria.
E os próprios espíritos separam, né? Então, são 3 elementos universais, elementos gerais do universo: Deus, Espírito e matéria. Mas eles falam também que Deus não criou nada de inútil no universo e que Deus, de tudo, para tudo ele deu uma utilidade, para tudo ele inseriu no contexto de evolução. Assim, a matéria evolui. Mas evolui para onde? Os espíritos explicam que, e isso está nos segredos de Deus, que a matéria ela vai cada vez mais se aprimorando, ela vai se estruturando, ela vai tornando cada vez mais quintessenciada. Ela vai, no tempo, num processo que perde, se a gente tentar imaginar em quantidade de anos, é impossível. Mas a matéria, ela se transforma numa energia complexa. E é exatamente essa energia, quando ela atinge um ponto culminante, o auge da sua evolução na forma de energia material, que ela passa, e isso está nos segredos de Deus, como eu falei, para ser uma energia mais aprimorada, que é o que na questão 23 Kardec chama de princípio inteligente do universo, né? Então nós teríamos essa sequência de evolução, né? A matéria no tempo se transformando em princípio inteligente do universo. E essa é uma conclusão lógica dentro do espiritismo, porque, como eu disse, a matéria evolui e ela tem que evoluir para algum lugar. E o espírito tem que decorrer de alguma coisa, né? E essa matéria, espero que vocês estejam acompanhando, essa matéria mais aprimorada, ela, como tudo no universo, ela segue essa sequência, né? Parece que tudo tem a mesma lógica de uma força centrípeta. A centrífuga é que atrai para dentro, né? Eu acho que é. Essa força centrípeta que atrai a energia. Nosso sistema solar foi feito assim. As galáxias são feitas assim. Essa força, que é esse ponto inicial, ela atrai a energia para próximo dela, que começa a circular em torno dela, criando aqui, né, um campo. O nosso sistema solar foi feito assim, né? E então isso é uma hipótese minha, pelo amor de Deus, tá bom? Não vai, isso não está no Livro dos Espíritos, mas é como eu disse, a gente está conversando a respeito e eu acho interessante trocar ideias, né? Então esse ponto inicial, ele atrai essa energia que vai se adensando em torno desse ponto inicial e vai se estruturando, né? Nós acreditamos que esse é o Deus em nós, por isso que Deus reside em nós. Deus é esse ponto inicial que atrai essa energia pensante, né? E com o tempo e o aprimoramento, ele vai criando a individualidade, esse ser, que é essa energia que os espíritos chamam de centelha anímica, né? Que não tem necessariamente uma forma, ela é uma energia, é uma centelha, é um fogo, né? Uma chama. E ela que vai estruturando. Só que, como os espíritos mencionam, ela não tem forma e, portanto, não pode se manifestar no mundo externo. Apenas pelo pensamento conseguimos imaginar o que é o espírito puro. Por isso é criado a estrutura dos corpos. Por isso os espíritos falam que o espírito sempre vai estar ligado a um corpo material, que nós chamamos de perispírito, né?
Mas essa é a base. Vejam, do mesma forma que o princípio fluido cósmico universal, ele forma o nosso corpo físico, e a gente sabe hoje, André Luiz fala muito bem isso no livro Evolução em Dois Mundos, o nosso corpo físico, cada molécula dele, né, cada pequena célula dele, é um ser vivo em evolução. Então, nós temos o nosso universo pessoal, trilhões de seres vivos em evolução sob o comando da nossa mente. E nisso já estamos ensaiando o nosso processo de evolução para cada vez mais termos a responsabilidade de cuidar de quem está inferior a nós. Mas o nosso corpo físico ele é formado de matéria, mas de princípios em evolução. Essas moléculas estão em evolução. E, da mesma forma, a gente forma um campo mental, um corpo mental. André Luiz chama, né, de corpo mental, que a gente pode chamar da nossa mente. Através desses princípio inteligente universal aqui, desses que ele chama na questão 23, espírito, a gente forma um corpo mental. E é esse corpo mental que, segundo os espíritos falam, é o corpo que o espírito jamais perde. Porque o espírito, o perispírito, ele é o corpo mental e é um corpo que eles chamam de espiritual, que é a parte mais material e é própria a cada mundo. Por isso, quando a gente evolui e passa de um mundo para outro, a gente deixa o perispírito desse mundo e vai conquistar o perispírito do próximo mundo. Mas a gente nunca perde o corpo mental. Esse é o nosso companheiro de evolução. E vejam, é essa questão que eu quero chegar com vocês, para dizer da questão da inteligência. Esses espíritos com E minúsculo aqui, eles são o princípio inteligente do universo, quer dizer que eles já são inteligentes. Né? Nesse caminhar evolucional, ele já vai adquirindo inteligência. No momento em que ele forma o meu campo mental, eles estão auxiliando no processo de inteligência do ser individual. Quer dizer, eu não estou sozinho aqui dentro pensando. Eu recebo a influência desses seres que formam o meu campo mental. Eu sei que isso é complexo, eu sei que isso merece de todos nós uma reflexão maior, mas se vocês lerem o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, vocês vão observar que André Luiz aprofunda tudo isso. Né? E como eu disse, embora seja hoje, parece complicado, a gente vai ter que avançar nesse campo. Porque o conhecimento mais material já está meio acomodado em nós. A gente tem que aprofundar para a nossa psique, para o nosso campo mental. Tá? A inteligência, como eu falei antes, depende de estruturas mentais mais ou menos complexas. Quanto mais estrutura mental, quanto mais complexo, mais inteligência. As estruturas mentais mais complexas são formadas a partir de outras menos complexas. E é nisso que o processo de evolução, encarnação a encarnação, a gente vai cada vez ficando mais inteligente. E quando a gente reencarna já tendo um histórico anterior aprofundado, a gente tem tendências. E essa inteligência facilita novos aprendizados nessa vida. E nessa forma, e é por isso que a reencarnação é tão importante. O cérebro em si, ele necessariamente não pensa, mas ele é um órgão que recebe todos os dados, todas as impressões do mundo exterior, ele capta, assimila, e vejam que esses dados do mundo exterior, sejam os conhecimentos que adquirimos, os estudos, nosso pai e nossa mãe nos ensinando, professor na escola, a gente abrindo os livros e estudando,
nossos momentos de reflexão, de análise, tudo isso vai criando novas estruturas mentais aqui. Por isso que os nossos cientistas de hoje falam que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprimora o cérebro de carne. Quanto mais a gente estuda, eles percebem que o cérebro vai criando novas estruturas que não tinha. E como o corpo físico e o nosso corpo mental, ou perispírito, se preferirem, eles estão ligados, a partir do instante que eu estruturo aqui, eu estou estruturando aqui também. E embora com a morte eu perca o corpo físico, a estrutura permanece no meu campo mental. E é nisso que a aquisição do conhecimento numa existência, todas as estruturas mentais criadas no meu cérebro são repassadas, gravadas e permanecem no meu campo mental, fazendo com que sejam a aquisição do espírito imortal e vão me acompanhar para o resto da eternidade. E serão base para novos e mais profícuos conhecimentos no futuro. Os instintos, eles são estruturas mentais iniciais. E essa estrutura mental inicial a gente pode entender como Deus, né? Ou como o próprio programa mental inicial inserido no homem, que para mim é a mesma coisa, né? Mas essa estrutura mental inicial, então, lança o ser no mundo. E ele começa a sua caminhada evolutiva, recebendo as impressões externas, criando estruturas mentais, inicialmente num cérebro muito menos complexo, mas avançando. E é nisso que antes nos animais e depois nos homens primatas, né, a gente vai estruturando até chegar no que somos hoje. Não se baseiam em estruturas mentais anteriores, no início da sua escalada, mas em um impulso de uma inteligência protetora, que eu considero ser Deus, né? Que é a nossa estrutura primordial. Porque ela não tem estrutura mental anterior, né? O ser não consegue formar isso. E essa formação inicial é dada por Deus. Quando eu falo das impressões do mundo externo, vejam que interessante isso. Porque na escola de mediunidade a gente aprende da importância da epífise, né? E que está mais ou menos por aqui, nesse pontinho que eu estou marcando vermelho aqui. A importância da epífise, e realmente, porque a epífise é um receptor, né? E um emissor das vibrações mentais. Então, ela cria esse padrão vibratório da minha mente em torno de mim, que é a minha radiação, né? E ela é extremamente importante. Mas o ser espiritual, o corpo mental nosso, ele é ligado ao corpo físico, e isso André Luiz fala, através de uma região conhecida como tálamo, que é essa que está em amarelo aqui, ó. Então a gente recebe por todos os canais do corpo físico, todo o sistema nervoso, todos os canais de recepção, os impulsos do mundo externo, tudo isso vai para o tálamo, que encaminha tudo isso para o corpo mental. Vejam a flechinha aqui. Encaminha para o corpo mental, e o corpo mental assimila e devolve para ele, né, para o tálamo, que daí vai encaminhar para cada setor do córtex cerebral. Percebam, portanto, que tudo o que acontece fora automaticamente está acontecendo dentro. Todas as impressões que me chegam de fora estão sendo assimiladas instantaneamente pelo espírito imortal. E é nisso que ele tem a participação em todas as experiências, e é nisso que as estruturas mentais vão sendo criadas.
E aqui, se você imaginar o corpo mental como molde do corpo físico, como fala André Luiz, nesse processo a gente teria a estruturação mental né, estruturação cerebral, vamos dizer assim, do corpo mental, que é o molde instantâneo do corpo físico. Então, nosso cérebro vai se estruturando cada vez mais. Evidentemente, gente, que pessoas que são os gênios, né, aqueles que vêm com um quociente de inteligência alto, são espíritos que já trouxeram essa bagagem em outro tempo e que, dado as suas missões na Terra, com o auxílio do plano espiritual, conseguem impregnar, né, essa evolução no corpo físico. Coisa que é meio inevitável. A partir do momento, quanto mais a gente vai evoluindo, mais o nosso corpo se aprimora, porque ele é formado com base no nosso campo mental, que é mais aprimorado, né? Tá, então essa é a sequência para explicar isso que eu falei a respeito dos impulsos externos que vão aprimorando as nossas estruturas mentais. Já estou acabando, tá bom? Não vamos nos preocupar. Gente, aqui, para a gente ter uma ideia, no início da sua caminhada evolutiva, então esse ser pensante inicial, ele né, vejam, ele percorreu todo o processo de evolução da matéria, se tornou matéria pensante, que Kardec chama de princípio espírito, como que fala aqui? Princípio inteligente do universo, né? Então, Deus liga esse princípio inteligente a um corpo físico, né? Uma estrutura material, que é para começar a dar essa sequência na evolução. Através dos impulsos externos, ele começar a se estruturar intimamente. Ele liga inicialmente nos seres unicelulares, nos seres ameboides, que não têm uma forma pré-determinada. E por que não tem forma? Porque ele ainda não tem estrutura mental para dar forma. Ele ainda não tem estruturado o seu campo mental. Então, ele não tem forma, ele está se estruturando. Milhões e milhões de anos se estruturando, ele começa a estruturar formas, né? E a gente sabe através da Gênese que inicialmente os animais eram extremamente ferozes e em formatos que a gente não consegue nem imaginar, né? E o crocodilo é dos seres que a gente conhece mais antigos, né, na evolução que a gente sabe. E é extremamente feroz, agindo extremamente pelo instinto, sem uso de qualquer início de processo inteligente. Mas a inteligência está se elaborando aqui, né? E quando ele chega no que a gente chama de animais superiores, ele já está extremamente mais estruturado, né? Tanto que nos primatas a gente já tem uma forma muito semelhante à do humano, que em muitos animais superiores a gente já tem a inteligência aprimorada, né? Mas o ser, aqui eu estou falando do ser individual, né? O espírito com E maiúsculo, que passou tudo isso, ele ainda vai merecer muito tempo de estruturação até atingir a forma humana. Mas por que eu estou mostrando isso? Porque nesse campo de evolução, nesse processo de evolução, ele vai estruturando, como eu disse, o seu campo mental, criando essas estruturas mentais. E a ciência descobriu que realmente o nosso cérebro hoje, ele pode ser considerado um cérebro trino, formado de 3 partes principais. Então, a primeira parte é o que ele chama de complexo reptiliano. Nesse processo, a sua maior preocupação é a sobrevivência. Aqui o instinto age totalmente, né? Então, nessa formação inicial do cérebro reptiliano, nós temos uma base inicial de estruturação cerebral e, portanto, estruturação da nossa mente. Num segundo momento,
milhões e milhões de anos e avançando, nós vamos estruturando o nosso sistema límbico. Aqui nós temos o sistema límbico em formação nos seres animais superiores, que eu tinha falado. Já começa a trabalhar as emoções, né? Então, essa estruturação é já mais complexa, já vai se estruturando de uma forma mais complexa. E hoje nós estamos estruturando o neocórtex, funções intelectuais superiores. Hoje estamos trabalhando, que é essa região aqui, que é estrutura de formação extremamente recente no nosso processo de evolução. Hoje nós somos exatamente isso que está aqui relacionado. Somos 55% ainda, né, de reptiliano, 38% de límbico e 7% de neocórtex. O que quer dizer isso? O meu proceder no mundo hoje, eu recebo, né, a influência, principalmente o meu cérebro, ele age 93% mais pelo instinto do que pelo lado racional. Eu tenho só 7% de estruturas mentais racionais, intelectuais racionais. E é exatamente por isso que o homem cede muito facilmente ao instinto que está aqui, né? E aos impulsos, que são as paixões, que são estruturadas aqui no sistema límbico ou cérebro mamífero, né? Então vejam, a minha atitude, ela é levada mais pelo instinto e pelas paixões, o impulso, do que pela razão. E é por isso que às vezes a pessoa fala, eu não sei o que aconteceu comigo. Uma pessoa que a gente conhece dentro da casa espírita, normalmente é assim, né? A gente conhece a pessoa sempre bonzinha, fala até baixo, né? Bom dia, meu irmão, tudo bem? Aquela pessoa calma, tranquila, né? E de repente você vê emergir daí um urso feroz, né? E ela fala, não era eu não sei o que aconteceu. E essa que é a questão, não era eu, porque hoje o eu é 7% só. Os outros 93% realmente não sou eu. É toda essa estruturação anterior minha que acaba tomando a frente. Olha que interessante. Essa ideia aqui é do Freud, né? Edmund Freud. Ele fala que na nossa estruturação mental nós temos o que ele chama de id, de ego e de superego. A ideia de ego e superego é inclusive utilizada, né, por Carl Gustav Jung e pelo espírito Joana de Ângeles na sua obra psicológica. O id representa esse nosso passado. O id representa esses 93%, que é a estruturação do nosso instinto e das nossas paixões. Por isso que aqui está como um diabinho, né? Porque normalmente ele faz a vez... Lembra o desenho que tinha o diabinho de um lado e o anjinho do outro, né? Ele faz a vez daquele diabinho, querendo nos puxar para os instintos, querendo nos puxar para as paixões. E no superego, o Freud identificava um arquétipo em nós, né, ideal, que é aquele nosso lado, aquele apelo para buscar a evolução, que seria o melhor conselheiro existente em nós. E o ego somos nós. Joana de Ângeles deixa bem claro que o ego é a nossa realidade atual, é o nosso consciente hoje. Se vocês me falarem quem é o seu ego, o meu ego é o José Gentil. O ego é exatamente o consciente meu hoje, né? O que acontece?
o ego é o porteiro da minha mente racional. Se eu não tenho o ego bem estruturado, e aqui a gente teria que entrar num mundo de divagações em torno de psicologia, né? De termos da psicologia espírita, com Joana de Ângeles, mas, simplificando, o ego é o porteiro da minha casa mental consciente. Só que o id sendo 93% e o ego sendo 7%, o que acontece aqui? O id é muito mais forte. E se o ego não tiver estruturado, ele não consegue impedir que nos tome a direção, em algumas ocasiões, todo esse arcabouço, essa estrutura mental que reside em nós. E é por isso que os espíritos falam, né, que o instinto, ele não diminui, ele se mantém. Essa estrutura se mantém. O que tem que crescer? O meu lado consciente, né? O que tem que crescer é o meu lado consciente. Por isso a necessidade do estudo, do aprofundamento, da evolução necessariamente. Mas percebem por que a gente cede tão facilmente aos instintos? Por que a gente cede tão facilmente às paixões? Por isso eu falei que esse tema nos leva a trabalhar as emoções. Eu tenho que conhecer que em mim existe essa estrutura muito mais complexa do que eu imaginava. E conhecendo, pouco a pouco, eu vou conseguindo estruturar o meu ego. A gente sabe que o ego se desestrutura pela sua má formação, pela existência de conflitos que têm que ser sanados, e a psicologia nos ajuda a isso, né? E que é a nossa mente racional, consciente. Então, a psicologia nos ajuda a estruturar o nosso ego, e o conhecimento cada vez mais intenso e profundo nos auxilia a fortalecer o nosso ego, né? Por que fortalecer? Conhecendo com o que eu estou lidando, eu consigo cuidar, eu consigo conter. Esses impulsos, eles vão vir, mas eu, já sabendo disso, eu consigo trabalhar. É por isso que muitas pessoas que a gente chama impulsivas, né? Aquelas que perdem ficam violentas. Tem pessoa que fala, fiquei cego, não vi o que estava fazendo. Isso a gente percebe que o ego não consegue conter. E através de um trabalho psicológico, ela vai conseguindo a conter. Por quê? Está fortalecendo o ego. E aqui no Espiritismo a gente tem que fazer isso. O conhece-te a ti mesmo, de Sócrates, o conhecereis a verdade e ela te libertará, de Jesus, mostra que quanto mais conhecemos a respeito de nós mesmos, mais a gente consegue controlar. Não é acabar, não é extinguir, né? É controlar essa energia intensa que reside em nós. Quanto mais se afasta, sombra é um outro conceito trazido por Joana de Ângeles, que representa todo esse lado existente em nós, que é o lado das paixões, que é o lado, né, dos instintos mais ligados às paixões, que ainda residem em nós. E o que acontece? Às vezes a gente pensa assim, não, o Espiritismo me iluminou o caminho. Hoje eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que procurar o que é bom. Mas quanto mais eu me afasto da minha sombra, quer dizer, quanto mais eu quero esquecer, deixar de lado esses conflitos que ainda me perturbam, esses impulsos, essas paixões que ainda me perturbam, quanto mais eu tento me afastar deles, mais eles crescem, mais eles ficam fortes. E ficando forte, mais eles conseguem assumir a direção do meu consciente. E é por isso que às vezes a pessoa pensa, não, eu vou tentar ser forte para não lidar com essa situação.
e quando vê, já está fazendo aquilo. Não conseguiu conter, né? Porque ela é mais forte do que a gente. O único jeito de enfraquecer a nossa sombra é conhecendo. O único jeito de enfraquecer o nosso lado sombra, que todos nós temos, é lançando luz sobre ela, é indo de encontro a ela, é dizendo, bom, então hoje eu sei que eu tenho ainda esse impulso que me leva a uma tendência violenta, a uma tendência sensual. Eu sei que eu ainda tenho isso em mim. Eu vou trabalhar isso. Eu vou lançar luz sobre isso. Eu vou pesquisar, vou estudar, vou ler livros, eu vou buscar na internet, no Google, qualquer ferramenta para conseguir trabalhar esse lado em mim. Porque somente assim eu vou estar fortalecendo o meu ego, que é o meu lado consciente. E vejam que os espíritos destacam em nós essa necessidade. Eu tenho que ser cada vez mais consciente da minha realidade. Percebem? Então o ego tem que crescer, né? Para que ele se estruture para um dia resumir o espírito imortal, que é esse arquétipo inicial em nós, que é na essência o próprio bem de Deus no mundo, que é na essência a herança divina em nós. É um trabalho que temos que fazer e não tem como fugir dele. Mas Jesus nos ajuda. A gente não está sozinho. A gente tem que lembrar que, da mesma forma que Jesus nos disse que ele e Deus era um, nós e Jesus somos um. Ele está em nós. Jesus, é por isso que algumas pessoas falam que todo o planeta Terra é o corpo ciclópico de Jesus. Jesus, ele está ligado a cada um dos seres em evolução nesse planeta, da mesma forma que nós estamos mentalmente ligados a cada um dos seres em evolução no nosso corpo físico. Esses seres que nos formam e estão também evoluindo. Então, se eu sussurrar na intimidade do meu coração, Jesus vai ouvir. Tenhamos com ele essa relação mais próxima. Tenhamos com Jesus essa relação carinhosa. E assim, nos apoiando nele, que não nos deixa afundar, vamos prosseguir nesse caminho árduo, difícil, mas necessário de encontro de nós mesmos, que somos espíritos imortais em passagem pelo mundo físico. Eu sei que o tema não é fácil, é meio complexo e às vezes eu tenho essa condição de complicar ainda mais, mas de qualquer forma, gente, eu espero que tenha sido útil para todo mundo, né? E que a gente possa avançar. Estou à disposição aí para se alguém tiver alguma dúvida, não sei se eu avancei no tempo, aí fica a cargo das pessoas responsáveis aí. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Gentil. Muito elucidativo aí, como sempre. Como dá para conversar sobre isso, não? Tem muita coisa. Bom, ainda dá tempo, se vocês quiserem colocar alguma dúvida, alguma questãozinha, fiquem à vontade, tá? O problema é que para ter dúvida as pessoas têm que ter entendido alguma coisa, né? Eu quero agradecer, Gentil, tá? Maravilhosa a sua palestra, muito Obrigado. didática, viu? E muito ficou a reflexão para o dia e para a vida, né? Sim, Muito com obrigada. certeza. Eu que agradeço. Parabéns, excelente palestra, Gentil. Obrigado, seu Valdomiro. Eu também gostei. É um assunto que me interessa muito, a psicologia. Foi bem esclarecedora. É importante esse assunto. A gente não pode mais deixar de lado, né? A gente tem que avançar para esse campo de estudos.
para a gente poder evoluir, né? Tá bom? Sim. E essa coisa de administrar as emoções é muito importante na nossa vida, no nosso dia a dia, para evoluir, né? E para administrar ou para controlar, precisa compreender. Sem o que alguns profissionais que estudam a respeito falam, né? Sem a inteligência emocional, quer dizer, realmente esse controle das nossas emoções, a gente não consegue avançar. Parabéns, Gentil. Parabéns, Gentil. Obrigado. Gostei muito da palestra, viu? Agradeço. Tá. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão? Senão a gente passa aí para o... Também é do meu entendimento essa questão de sermos em Deus, né? Porque assim, somos nós em Deus. Então, a inspiração, todo esse conceito, ele é muito abrangente para a gente admitir, né? A gente ainda carrega alguns conceitos meio tortos, né? Que a gente sempre carregando o pecado e a gente não admite a nossa proximidade nem a Jesus e nem a Deus. Então, assim, na verdade, no meu conceito também compreendo que somos uníssonos com eles. Sim. Né? O nosso processo de evolução está caminhando, mas a gente é uníssono, quando inclusive consegue discutir um assunto como esse. Sim. Consegue conversar sobre isso, ou consegue pelo menos escutar sobre isso. Porque é nesse entendimento de que estamos num processo evolutivo, que estamos num processo um caminho, e que esse caminho passa por adversidades imensas, né, por dores tremendas do planeta de expiação e prova, entendendo que a gente tem outros planetas, tem outros mundos para viver, que são mais evoluídos que esse, mas que nesse momento estamos aqui em Deus, né, com essa oportunidade de Deus. Exatamente. E esse entendimento é interessante porque ele escapa da questão do panteísmo, né? Porque os espíritos falam que o panteísmo é um entendimento equivocado. No panteísmo, a gente entende que todos nós somos parte de Deus, né? Mas necessariamente não é assim, né? Nós não somos necessariamente partes de Deus. Deus é parte em nós, né? Então, nós temos essa parte de Deus em nós e temos a estruturação nossa ao redor dele, né? Então, isso foge do panteísmo, né? Fica a reflexão para todos nós. Mais alguém? Sim. Parto daqui. Edu, silencia os microfones novamente para eu abrir o meu. Já silenciou. Pedir a vocês que fechem os olhos e tranquilizem seus corações nesse momento, aproveitando essa manhã de domingo, né, com esse assunto, na minha visão, é um assunto sempre denso em termos de conteúdo, mas ele é leve em termos de sentimento. Então, que a gente aproveite esse momento, relaxe, respire profundamente e, ao exalar, permita-se desligar-se do restante das coisas que estão à sua volta, dos barulhos, das pessoas. Você se sinta tranquilo e possa, então, elevar o seu pensamento, sentir os batimentos do seu coração. Nesse momento, vibraremos pelo nosso planeta Terra. Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e de todas as forças do bem, do amor e da paz, humildemente unidos num só pensamento, te rogamos que nos envolva em uma aura de energias salutares, abençoando o nosso planeta
a fim de que a natureza esteja protegida de todo e qualquer malefício. Que o seu amor nos leve à afetividade global, à paz mundial, ao perdão, ao respeito pelo nosso semelhante, não importando a que reino pertença, vegetal, animal ou hominal, conscientizando cada um da importância do respeito pela vida, pelos direitos, pela solidariedade, justiça e amor. Que nossas mentes e nossos corações, unidos nesta oração, estejam sendo banhados pelas energias que emana de teu poder e que, infiltrado em todos os lares, harmonize e equilibre os sentimentos, tornando as pessoas mais fraternas, mais honestas, mais justas e mais sensíveis ao sofrimento alheio. Que a luz divina, repleta de amor infinito, envolva todos aqueles que sofrem em uma cela de prisão, num leito de hospital, que seja por enfermidades físicas, espirituais, sociais e morais, aliviada a carga que carregam, dando esperança e confiança em ti. Que aqueles que se afundam no abismo das drogas possam perceber o mal que fazem a si mesmos, aos seus entes queridos que os rodeiam, procurando ajuda e repelindo as más influências. Que aquele que chama por vós seja atendido em suas súplicas. Que todas as crianças, assim como os animais, recebam seu afeto divino, recebendo o necessário para as suas vidas e evolução. Ampara a natureza, a fim de que ela possa se recompor e se recuperar dos danos causados pela atuação do homem sobre ela. Que o homem reconheça essa mãe generosa que tem, no passar dos milênios, nos alimentado, abrigado e matado a nossa sede. Queremos pedir por nossa terra, o Brasil. Ilumina, Senhor, o coração e a mente dos nossos governantes, para que olhem pelo nosso povo com os olhos mais doces, dirigindo o nosso país com equilíbrio, honestidade, ponderação e justiça. Agradecemos por nos dar a oportunidade de unirmos num só pensamento, estarmos vibrando pela vida, pelo nosso planeta e por vossa presença constante em nossas mentes e em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Aproveitando, então, este momento em que estamos todos ligados a Deus, a Jesus, a espiritualidade, vamos relaxando o nosso corpo físico, aproveitando este instante, para que assim possamos receber as energias da espiritualidade. Então, relaxando o nosso pescoço, vamos deixando que essa musculatura fique bem solta, bem relaxada, nossos ombros, nossos braços. Vamos concentrando os nossos pensamentos na nossa coluna, soltando toda a musculatura que a sustenta. Vamos agora conduzindo a nossa mente para que relaxe todo o nosso tórax, o nosso quadril, a musculatura de nossas pernas, nossos pés,
Agora essas energias fluem por todo o nosso corpo, muito mais fácil, muito mais rapidamente. E vamos agora nos concentrando em todos os nossos órgãos internos, para que eles possam receber essas energias, trazendo vitalidade, trazendo saúde a todo o nosso corpo físico. E agora vamos nos concentrando e nos ligando amorosamente a estes amigos espirituais para recebermos os passes desta manhã. Vamos abrindo os nossos corações e as nossas mentes. Vamos agora pedindo à espiritualidade que aplique esse passe em todos nós. Muita luz. Graças a Deus, que possamos, nesse instante, ir movendo novamente os nossos braços. Vamos abrindo os nossos olhos e que tenhamos todos um bom domingo, uma boa semana. E vamos agora à prece final com Andressa. Vamos mais uma vez fechando nossos olhos e elevando nosso pensamento a Deus e a Jesus. E vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, a oportunidade desta reencarnação, e que possamos ter uma ótima semana, levando conosco tudo que nos foi dito, e que possamos refletir e praticar aquilo que o Gentil nos informou. Um ótimo domingo a todos e fiquem com Deus. Que assim seja. Tchau, gente. Obrigada por tudo aí. Obrigado, gente, pela atenção. Andressa, conseguiu, Andressa. Parabéns, Andressa. Bom dia a todos. Tchau, tchau, gente. Bom dia. Bom dia. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Boa semana. Igual para todos.